No caótico submundo de Stillwater, cada rosto esconde uma história, mas alguns nomes se apagam nas sombras. Demorou pra trazer um mistério, mas eu tava atrás de informações, né? E aqui está, meus amigos. Entre eles, um homem conhecido apenas como Freezer. Um personagem que, para muitos, é apenas mais um figurante nas ruas, mas para os que realmente prestam atenção, ele é um caso bem curioso no jogo Saints Row 2. Entre os personagens esquecidos de Saints Row 2, existe um nome que, para muitos, passa despercebido, mas para outros, desperta bastante curiosidade. Quem é The Freezer? Ou melhor, Freezer. Quem ele é? Um simples aliado ou um fantasma perdido nas ruas de Stillwater? E pela primeira vez, pessoal, é uma lenda que de fato é real. Realmente aconteceu ou acontece, porque eu não sei se ainda tá no jogo. Freezer não faz parte da trama principal. Ele não é chefe de gangue, não aparece em cutscenes e nem tem importância direta na narrativa do jogo. E mesmo assim, ele existe. Nos arquivos de Saints Row 2, Freezer pode ser recrutado como Homer. Acho que é uma gíria dos Estados Unidos, Homer, algo assim. Ele anda ao seu lado, luta junto em batalhas e, à primeira vista, parece apenas mais um dos inúmeros personagens secundários do jogo. Mas ei, algo não está certo. Bom, vamos montar um cenário. Só pra deixar o vídeo mais dramático mesmo. Freezer possui falas estranhas, uma aparência diferente e principalmente dá a sensação de ser um personagem inacabado. Alguns jogadores relatam que ele surge de forma aleatória, quase como se fosse um erro. Outros dizem que ele foi incluído no código do jogo, sem nunca ter recebido uma função real. É como se Freezer fosse um pedaço da programação esquecida, um bug que ganhou vida própria dentro do jogo. E realmente ele existe dentro do jogo. E o que se sabe é que ele ferra com o disco se você se encontrar com ele. É o que dizem. E é justamente aí que nasce o mistério. De onde veio Freezer? Seria ele um personagem planejado para ter destaque na história, mas cortado durante o desenvolvimento? Ou será apenas um glitch não removido que acabou se tornando parte da experiência? Algumas ideias de fãs que acreditam que Freezer teria ligações com a Brotherhood e que a sua presença era para reforçar a narrativa dessa gangue. Já tem aqueles que acreditam que a sua inclusão foi acidental e que ele nunca deveria ser jogável. Cara, está me lembrando muito Free Guy, velho. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Contudo, foi esse erro que transformou tudo isso em uma lenda. O The Freezer não é lembrado por sua relevância, mas sim pelo mistério da sua existência. Pois em um jogo repleto de personagens carismáticos e vilões marcantes, ele se destaca justamente por parecer deslocado. É como se fosse um fantasma digital, uma sobra do desenvolvimento que ganhou vida dentro das ruas de Stillwater. Imagine estar jogando tranquilamente Saints Row 2. Você decide explorar além dos limites do mapa, ativar alguns cheats, se divertir no caos da cidade de Stillwater, mas de repente algo estranho acontece. As sombras não parecem normais, o céu fica mais claro, os objetos começam a desaparecer. Então você vê uma silhueta sombria, sem rosto, sem corpo definido, projetada nas paredes e no chão. E logo em seguida o jogo congela, por completo. Sinceramente, eu ficaria com medo do cacete, velho. E aí você pensa, um glitch ou um bug? Bom, algo muito além disso. Para entender o que diabos aconteceu aqui, precisamos voltar para 2008. Saints Row 2 foi lançado como uma sequência direta do primeiro jogo, expandindo o universo de Stillwater. Um mundo aberto caótico, gangues em guerra, humor ácido e muita liberdade para o jogador. Mas, junto com toda essa liberdade, vieram também falhas, bugs e glitches que até hoje marcam a experiência. Afinal, é Saints Row, né? Segundo relatos de jogadores, principalmente da versão de Xbox 360 física, o Freezer aparece quando você ultrapassa os limites normais do mapa. O jeito mais certo envolve o modo Zombie Uprising, onde é possível usar cheats como gravidade baixa, munição infinita e invencibilidade para explorar além dos limites permitidos. Ao sair dos limites, o jogo começa a se comportar de forma estranha. Os prédios somem, objetos ficam invisíveis, e então, do nada, surge uma sombra humanoide. Um vulto, sem NPC, sem nenhuma explicação. Essa sombra ficou conhecida como o Freezer, ou The Freezer. E, pela primeira vez, não é uma história inventada. Vou dizer mais uma vez, essa é a única lenda sobre jogos que de fato aconteceu. Bom, que pelo menos eu sei, né? Eu só acho bizarro como ninguém fala dela, pois não se vê isso todo dia. Bom, os jogadores relatam que antes de encontrar o Freezer, o jogo dá sinais estranhos. Então, se caso você quiser testar, se atente a isso aí. E lembre-se, tem que ser uma versão física do Saints Row 2 e no Xbox 360. Mas antes de tudo, é por sua conta em risco, pois se encontrar com The Freezer, pode ocorrer de corromper o disco ou do save jogar no Vasco. Então, se de fato der certo, você já tá ciente do que vai acontecer depois, pois teu jogo vai pras cucuias e não vai rodar mais nunca. Enfim, o céu pode ficar mais claro, como se o brilho fosse alterado. Edifícios inteiros desaparecem, deixando espaços vazios no cenário. Objetos ficam invisíveis ou aparecem apenas pela metade. É como se o próprio mundo
mundo de Stillwater estivesse se despedaçando, até que uma sombra aparece, então você pode ou não trombar com ele de repente, e então o seu jogo vai congelar, e adeus ao seu jogo, pois ele não funciona mais a partir daqui. Quando ele surgir, o jogo vai travar completamente, e então diz alguns jogadores, pois eu nunca fiz esse teste, tá? Que após encontrar o The Freezer, o disco do jogo ficou corrompido ou até inutilizável. Já outros contam que os saves ou o console em si ficou danificado. Bom, eu não testei e eu acho que todo mundo pensa duas vezes antes de testar esse método. Afinal, você está arriscando o disco original do jogo. Mas também não existe confirmação oficial do que o glitch possa realmente danificar o disco físico ou console. Mas foi essa dúvida que foi o suficiente para aumentar a aura do mistério. Será tudo apenas uma coincidência ou há algo mais por trás dessa falha? E por que essa criatura do jogo parece ter vida própria? São muitas questões. O mistério em torno de Freezer alimentou inúmeras teorias e também alguns tentando resolver o tal mistério. O pessoal acredita que ele era parte do conteúdo planejado, cortado durante o desenvolvimento, mas que acabou restando nos arquivos do jogo. Alguns dizem que pode ser também só o bug visual de sombra, comum nessas engines da época. E tem as viajadas e totalmente mentirosas, dizendo que o Freezer seria uma espécie de entidade maldita do jogo, quase como uma creepypasta transformada em realidade. O curioso é que seu próprio nome, Freezer, remete tanto ao ato de congelar o jogo quanto à ideia de um fantasma frio e sem vida. Há quem diga que tudo isso é balela. Muitos jogadores afirmam ter seguido todos os passos descritos no fórum e nunca conseguiram ver a sombra, que a história foi inventada pela comunidade, um mito criado para assustar. Só que também tem o fato de não haver nenhuma confirmação oficial por parte da desenvolvedora, a Volition. Então vamos ao ponto de vista técnico da coisa. Quando o jogador ultrapassa os limites do mapa, a engine do jogo tenta compensar elementos que não foram programados para serem renderizados. Isso pode causar bugs visuais, como sombras sem fonte, texturas ausentes e objetos invisíveis. Ou seja, isso não pode passar de um erro de renderização. Mas é aí que tá, o fato do jogo travar e corromper os dados deixa tudo mais enigmático. Tipo, se fosse apenas uma sombra qualquer, por que tantos relatos descrevem o mesmo fenômeno? Vale lembrar que Saints Row 2 teve muito conteúdo cortado durante seu desenvolvimento. Cutscenes foram removidas, diálogos descartados, mecânicas abandonadas. Um exemplo famoso é a cena do prólogo em que Julius iria visitar o protagonista em coma no hospital. Outras ideias, como a mecânica de fogo conhecida como Human Touch, também foram deixadas de lado. Agora, porque a própria desenvolvedora do jogo não diz nada em relação a isso, eu não sei. O The Freezer não está sozinho nesse tipo de mito. Jogos como GTA, Pokémon e até Minecraft já tiveram suas próprias lendas urbanas. Figuras estranhas, entidades misteriosas, glitches que se transformaram em creepypastas. O The Freezer, nesse sentido, é o equivalente de Saints Row a essas histórias. Uma mistura de bug real com imaginação coletiva da comunidade. Afinal, ele existe, diferente das outras histórias. Agora eu te pergunto, você vai lá testar? O problema é que não é comum. O fato de perder o disco faz você pensar duas vezes antes de fazer. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, comente. Eu sou o Rick, até a próxima.